Deus dizendo para todos vocês que estão nos escutando: venha para a igreja. É um momento seguro, um momento de adoração, um momento de edificação do corpo de Cristo. Nós não devemos trocar esse momento por nada. É nesse momento que nós nos fortalecemos e nos alegramos na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Um crente triste é um crente fraco. O crente fraco, ele se esconde. Um crente fraco perde a esperança e vai defiando a cada momento. Meus amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja do Senhor que encontram-se em Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24. E nós vamos ler os versículos que vão do 13 em diante. E nós vamos ler até o versículo de número 23, mas a mensagem se prolonga até o final, até o versículo 34. Evangelho segundo Lucas. Enquanto você abre, oremos ao Senhor. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos nessa noite ser alimentados pela Tua palavra. Nós não temos outro alimento que não seja a Tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma, os anseios do coração. Por isso não podemos falhar. Se nós sairmos daqui, Senhor, sem este alimento, não teremos onde buscá-lo. Por isso rogamos pelo Teu Espírito que nessa noite o Senhor esteja de uma forma profunda alimentando a sua igreja, que de uma forma profunda esteja alimentando os nossos corações, trazendo esperança e vida. E nós precisamos do Teu Espírito, portanto fala conosco, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Os irmãos mantenham a palavra de Deus, ou acompanhem aqui, ainda durante a exposição dessa mensagem, os outros textos que vão ao número 35. Hoje eu quero trazer uma mensagem buscando uma resposta bíblica, porque as pessoas deixam a igreja. Porque alguém que encontra na igreja do Senhor um momento de restauração, de alegria, de comunhão, de novas amizades, de companheirismo, de fraternidade, de intensas alegrias, um dia simplesmente precisa ir embora e deixa a igreja, e muitas vezes com o coração ferido, magoado, decepcionado, com o coração entristecido. Assim como um casamento, alguém que casou para viver feliz a vida toda, e um dia aquele casamento se tornou algo insuportável, e infelizmente as tristezas se somam, e eles começam a pensar em deixar um ao outro e seguir uma nova vida. Porque as pessoas deixam a igreja, e esse texto fornece um contexto e traz uma imagem importante para nós. Jesus de Nazaré, enfim tinha chegado e vinha trazendo esperança para o oprimido, para o pobre, para aquelas pessoas que não tinham visibilidade.
e trouxe esperança para aqueles corações, e caminharam com ele, e eles ficaram cheios de alegria e de esperança. Mas um dia Jesus foi entregue, foi traído, e o Senhor foi morto, foi crucificado. E aquelas pessoas começam agora a ficar cheias de dúvidas, aquelas pessoas estão agora decepcionadas, e aquelas pessoas agora começam a pensar que de fato tudo foi apenas um sonho, e que de fato devem cada um seguir a sua nova caminhada, e tudo que passou foi bom, mas agora é só tristeza. E muitas vezes é o retrato de muitas pessoas na igreja que encontraram-se com Jesus, experimentaram a sua grandeza, e pelo motivo ou por outro eles estão decepcionados. E eu quero tratar exatamente disso, à luz desses textos, queridos, desse texto que nós lemos agora, procurando identificar alguns motivos. Eu quero que você preste bastante atenção, e você que está desanimado, que ainda está ouvindo essa mensagem, para que você identifique motivos importantes, para que você nessa noite renove o seu voto com a sua igreja, que você renove o seu coração na tua igreja, e que talvez você deixe de ser motivo para afastar as pessoas. Queridos, Jesus não afasta os seus da igreja. Alguém que se afasta da igreja foram aqueles que foram chamados para servir ao Senhor, e de uma forma ou de outra estão falhando. Esforçaram-se para que eles chegassem à igreja, e agora estão fazendo de tudo para que eles saiam da igreja. Isso parece algo irracional, isso parece algo improdutivo. Investir tanto na vida de uma pessoa e depois fazer de tudo para que ela saia entristecida e magoada do meio do local aonde foi motivo de tanta alegria pela sua chegada. Nós temos aqui dois irmãos. A Bíblia cita o nome de um que já estão se afastando de Jerusalém. A igreja do Senhor, fundada na ressurreição de Cristo, certo que antes da fundação do mundo, mas historicamente no domingo quando Cristo ressuscita, e nós já temos dois irmãos desviados da igreja. Dois irmãos que já estão a no mínimo quase 11 quilômetros de distância da igreja, indo em direção a Emaús, decepcionados, questionando os fatos acontecidos, estão ali deixando um lugar onde experimentaram esperanças, alimentaram esperança, experimentaram os milagres do Senhor, mas agora está deixando tudo isso, porque algo aconteceu, e nós precisamos identificar. E a primeira coisa, versículo do 3 ao 14, é quando você começa a dar ouvido à conversa desanimadora. E nós temos aqui dois irmãos conversando, e eles estão se afastando. Versículo 3 ao 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas essas? Eles iam falando de tudo aquilo que eles tinham presenciado, mas que de fato parecia tudo um sonho, mas que tudo acabou. Jesus havia morrido, havia sido sepultado, havia uma história das irmãs, ele chama mulheres, eram irmãs queridas que não acreditaram que na verdade tinha ressuscitado, mas nada disso alimentava os seus corações de uma nova esperança. E quando nós ficamos ouvindo conversas de fracasso, o nosso coração desanima. O Senhor Jesus deixou claro que mesmo que as portas do inferno sejam abertas e todos os demônios saiam ao mesmo tempo, não são suficientes para esbarrar o avanço da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, preste atenção. Nada que possa acontecer no meio da igreja pode abalar o progresso da igreja de Cristo. Essa igreja viva, essa igreja triunfante, ela chegará até o final. Mas muitas vezes, depois de ouvir tanto fracasso, tanto desânimo, tanta decepção, nós estamos desistindo de seguir nessa caminhada gloriosa. Nós estamos buscando caminhos alternativos, e muitos deles desanimadores, prejudiciais, distantes da comunhão, trazendo prejuízos não só pessoais, mas muitas vezes para toda a família. Muitas vezes o irmão sai da igreja, leva a família fica sem identidade, os irmãos ficam desarraigados, os irmãos ficam sem uma âncora, perdendo as esperanças de uma forma completa. Ouvindo conversas desanimadoras,
E essas pessoas estão ao ponto de abandonar o caminho, seguindo já a distância, como eu disse, de quase 8 quilômetros de Jerusalém. E o Senhor tinha dito: olha, não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Perseverem em Jerusalém, que eu estou indo, mas enviarei o Consolador, e eles estarão convosco todos os dias. Mas esses irmãos estavam saindo de Jerusalém. O Espírito Santo ia ser derramado no meio daquele povo, mas eles estavam saindo do meio de Jerusalém. O Espírito que traria consolo para aquelas dúvidas, um coração perturbado, angustiado, desanimado. A solução era o derramamento do Espírito, mas eles estão saindo de Jerusalém. Nós saímos antes de experimentar a redenção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque somos apressados e ouvimos conversas desanimadoras. Parece até que a igreja está só perdendo. É o que Satanás quer que você pense. Saiba que nesta hora, em todo este mundo, pessoas estão sendo rendidas ao Senhor. Pessoas estão experimentando a grandeza do Senhor. Enquanto você está pensando que é só fracasso, o reino de Deus está prosperando. E quando João Batista pensou que tudo estava acabado, quando ele estava preso em um cárcere e Jesus não foi visitá-lo, e ele disse: então pergunta para ele se ele é o Messias. Jesus disse: os cegos veem, os aleijados andam, a obra está acontecendo. João, você está preso, mas a igreja é vitoriosa. Eu não posso ter uma teologia baseada na minha vida. Se a coisa não está boa para mim, não ache que está ruim para todos. Há algo acontecendo que você não está vendo, e você está envenenando o coração do desanimado e deixando ele mais entristecido ainda e se afastando do lugar da bênção do Senhor. O versículo 15 e 16, nós temos mais um motivo. Se a primeiro é ouvir conversa desanimadora, o segundo é ter a visão espiritual prejudicada. Veja esses irmãos, do 15 ao 16. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O texto deixa bem claro que Jesus estava lá. Irmãos, se você não está mais percebendo a presença de Jesus neste lugar, saiba que o problema é seu. Os seus olhos estão prejudicados, mas o Senhor está aqui. O problema não é de Deus, o problema é nosso. Precisamos reconhecer e confessar o nosso pecado e clamar a misericórdia e conseguir ver a grandeza de Deus na minha vida. E eles estavam tão preocupados que não conseguiram enxergar o Senhor dos Senhores que caminhava ao seu lado. E talvez você esteja assim, já achou que Jesus te abandonou. É porque você deixou de enxergar aquele que caminha ao seu lado. Que o Senhor cure os nossos olhos. Que o Senhor cure os olhos que foram embaçados pelas lágrimas, os olhos que foram enuviados pela decepção, para que você experimente mais uma vez enxergar a presença do Senhor na sua vida e saber que Ele é o Deus que te salvou e disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não usa descartável. Ele não pega um copo, bebe água e joga fora. Aqueles que vêm a Ele, Ele guarda e segura na mão. E Ele disse: estarão seguros e ninguém arrebatará das minhas mãos. Embora que todo o inferno queira tirar você de Jesus, o Senhor segurará. Estará nas mãos do Senhor. Se o diabo tentar abrir os dedos do Senhor, um dedo de Deus, apenas o dedo de Deus, mandará todo o inferno para o seu lugar. E o Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. O Senhor nos guarda de uma forma especial, mas muitos dos crentes estão com a visão espiritual prejudicada e estão dizendo que na igreja não sente mais a presença do Senhor. Mas você não pode concluir que Jesus não está presente. O problema é seu. Você está desanimado, você está enfraquecido na fé, e reconheça isso. Mas o Senhor continua.
operando no meio da sua igreja, caminhando entre os 7 candeeiros de ouro. E o Senhor está no nosso meio, porque Ele caminha no meio da igreja, e nas suas mãos estão as 7 estrelas, que são os pastores, e eles estão nas mãos de Deus. Esse é o Senhor. E a dúvida é nossa, mas podemos ter a visão restaurada. Então eles não percebem a realidade da presença do Senhor. E muitos crentes estão assim: não sinto mais Deus na igreja. E muitos vão para outra achando que vai encontrar lá. Meus irmãos, você precisa ser curado. Não vá para outra igreja sem ser curado. Precisa ser curado. O Senhor pode te levar aonde Ele quiser, e Ele pode mover, Ele faz isso. Agora faça isso curado. Mas há outro motivo que tem feito com que as pessoas deixem a igreja. O versículo 17 diz isso. E então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu uma igreja preocupada. Geralmente os irmãos estão preocupados, estão ocupados antecipadamente, eles estão sobrecarregados. Jesus já tinha percebido isso. Jesus viu Israel como uma igreja que não tinha pastor. E o texto é interessante, porque Israel não reconhecia os pastores, e os pastores não conseguiam pastorear as ovelhas, e elas viviam como se não tivesse pastores. E Jesus está ali, eles estão rejeitando o pastor dos pastores. Mais uma vez Israel quer ficar sem pastor, porque estão rejeitando o Senhor dos senhores. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria acolher você como uma galinha acolhe seus pintinhos, mas você não quer. Jerusalém, Jerusalém, você não quer. E eu não voltarei de novo até que diga: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Seria no hebraico, seria uma palavra bonita de Jesus dizendo: Baruch haba Shema Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Essas são as palavras de Jesus ditas para aquelas pessoas naquele dia. Versículo 17 diz o motivo das pessoas deixarem a igreja. Em vez de ser tratados, eles deixam a igreja. E Jesus perguntou: o que é isso que vos preocupa quando ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Tristeza, tristeza, tristeza. Muitas pessoas estão deixando a igreja porque estão tristes. É algo que nós não queremos admitir. Nós não conseguimos entender que um crente pode estar em momentos de tristeza. E eles estão tristes. O texto diz que eles estão entristecidos. E por causa dessa tristeza, eles estão saindo. E eles estão caminhando e conversando e dialogando sobre todas aquelas coisas. E saiba, meus queridos, que um dia você pode acordar com a tristeza profunda no seu coração. E você dirá: Senhor, obrigado, porque o Senhor revela que eu sou humano, que eu sou uma criatura, e o Senhor é que é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós não somos pessoas perfeitas, e todos aqueles que querem ser igual a Deus, elas sofrem mais ainda. Mas quando as pessoas estão tristes num casamento, pensam em abandonar o casamento. Quando estão tristes na igreja, pensam em abandonar a igreja. Quando estão tristes no seu trabalho, pensam em deixar o trabalho, como se a tristeza seja o fator maior que define alguém que fica e alguém que sai. Tristeza é um sentimento que nós temos, fomos criados com esse sentimento, eles existem, precisamos aprender a lidar com ela. Sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que está sendo consumido pela tristeza, não desanime. Não desanime, o Senhor tem atentado para o seu choro. O Senhor tem colhido as suas lágrimas em odres de ouro. E chegará um momento que o Senhor, conhecendo o seu limite, dirá: basta. Para o choro, e a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor para os que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E se você quer experimentar o consolo do Senhor, não deixe de chorar. Homens chorem, mulheres chorem, porque só as lágrimas podem lavar a alma. Você pode tomar 200 banhos, vai lavar o seu corpo, mas só as lágrimas é que lavam a alma, que lavam o interior e tira de nós tudo aquilo que está nos pressionando e nos fazendo ficar para baixo. Lágrimas, lágrimas.
E quando Jesus soube que Lázaro estava morto, Jesus chorou. O próprio Deus chorando, e eu que sou humano, acho que eu não posso chorar. Queridos, tristeza. E eles estavam tristes, claro, pela morte de Jesus, pela injustiça que foi praticada contra ele, pelas autoridades, pela ingratidão do povo. Quando Pedro negou ele 3 vezes, quando os demais fugiram, havia motivos de sobra para eles estarem entristecidos, mas não havia motivo para deixar a igreja. Entenda isso, povo de Deus. Nós temos sim motivos para chorar, mas não há motivo para deixar o lugar onde nos alimentamos a cada dia. Esse é o nosso porto seguro, aonde a palavra de Deus nos renova, assim como o maná que desce do céu. E Jesus é o próprio maná, o pão da vida, e Ele nos alimenta, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos aprender ainda, queridos, que esses irmãos estão deixando a igreja porque eles se envolveram no saudosismo, que é um valor demasiado ao passado. E eu quero que você, que é muito preso ao passado, eu quero que você preste atenção ao versículo 19. E eles lhe perguntou, isso é Jesus, ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E ele vai dizendo, mas presta atenção, eles estão tristes, porque eles estão presos agora, e um Jesus que eles acharam que tinha feito tudo, ele era um varão profeta, ora tudo no passado. Ele era varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras, ele era poderoso diante de Deus e de todo o povo. E agora eles começam a entrar em um momento de extremo saudosismo, e a sua tristeza é porque eles tinham tido um Jesus maravilhoso, e agora eles começam a imaginar que não terão mais. Entenda, povo de Deus, como isso funciona na igreja. E muitas pessoas estão presas no passado, e no tempo do pastor fulano de tal aqui era uma bênção, e no tempo que era assim era uma bênção, e nós estamos agora apegados a um passado que não existe mais, e estamos deixando de viver o presente que o Senhor nos dá a cada dia, e estamos estragando o futuro porque nós não sonhamos mais, porque não temos mais esperanças. Nós devemos entender que Deus, na sua soberania, Ele cumpre os seus propósitos, e a Bíblia diz que nenhum deles serão frustrados. O que tinha que se fazer em Caicó já foi feito, e o que há de ser feito será feito, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós precisamos nos ater a isto e confiar na soberania de Deus. Tempo bom é o presente, o passado já passou, as contribuições foram dadas, e nós seguimos nessas jornadas unidos, porque para levar a Cristo uma pessoa, Kelly está aqui, eu não lembro quantas pessoas se envolveram para que nós em um dia, na verdade uma noite, ali no fórum da cidade, levantássemos as nossas mãos. Eu sei que aqui tem irmãos que se envolveram, muitos irmãos, e eu nem sei quantos oraram por nós, porque gente orava de todos os cantos, pela nossa vida e a nossa salvação. Muitas pessoas envolvidas para que um dia nós levantássemos as mãos. É preciso de muitas pessoas para uma alma ser rendida aos pés do Senhor, mas só precisa uma para levá-la ao inferno. Tudo que é construído por muitas pessoas só precisa uma para desanimá-lo. É certo que aquelas que o Senhor salvou no inferno não chegam mais, mas elas podem experimentar o inferno na terra. No inferno elas não vão mais, mas muitas vezes a própria igreja transforma a vida de alguém em um inferno. E isso é estranho, porque nós fomos chamados para amar como o Senhor amou, e a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, e nós que não amamos, nós estamos distantes do Senhor. Eu não sei como não podemos amar, e não me peça para amar um de vocês mais do que o outro, porque eu vim para amar todos iguais. Eu sou um pai que ama os meus filhos todos iguais. Eu não vou amar mais um do que o outro. Essa pergunta surgiu no ministério: tu me amas mais do que estes? Os irmãos sabem disso.
Queridos, entendam isso. Um crente, quando está triste, é um crente fraco. E quando estão fraco, tem a tendência de se isolar, de fugir, de virar a mesa e de abandonar a carreira da fé. E precisamos ter cuidado com o saudosismo. E nada de ficar pensando, naquele tempo víamos o poder de Deus. E eu digo para você, muitos que dizem isso aproveitaram pouco. Só percebem hoje depois que passou. Depois que passou e você fica dizendo o tempo bom era aquele. E já passou. E muitas pessoas são assim. Perdem grandes oportunidades. Eu quero já terminar aqui com a perda da esperança no versículo 20 e 21 para, na verdade, caminhar para o final dessa mensagem. No 20 e 21, queridos, ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. Os irmãos decepcionados nem tratam mais as irmãs pelo nome. Essas irmãs têm nome, Maria Madalena. Essas irmãs estão lá, umas mulheres viram. Eles não acreditam, é conversa de mulher. Eles estão apenas citando o fato, mas o que o texto está dizendo é que eles dizem, achando que ele ia redimir Israel, eles estão decepcionados. Muitos crentes são cheios de expectativas e se decepcionam. E a pior coisa é a decepção. E nós ficamos achando que o outro vai poder atender todos os anseios do meu coração. E se Jesus não conseguiu atender os anseios do coração daquela geração, imagina um humano aqui na terra. Ninguém consegue atender os anseios do coração de um homem. E nós precisamos compreender isto e parar de ficar usando como elemento de afastamento da igreja essa desesperança e essa decepção que é registrado aí no versículo 21. E eu termino então agora, queridos, com a conclusão. É certo que quando nós estamos nessa situação, não é fácil voltar a esse primeiro amor, esse momento de alegria, esse momento de viver na igreja do Senhor, com o desejo de voltar no outro dia, esperando que tudo aconteça novamente. Eu acredito que muitos aqui já viveram o primeiro amor e hoje encontram-se desanimados. São momentos muito especiais na nossa vida, principalmente famílias que estão distantes, que encontram na igreja o lugar de amparo, o lugar de consolo. E muitas vezes não entendemos isso, que muitas vezes tem um irmão aqui que saiu de casa com o coração apertado e que veio aqui para ouvir a palavra de Deus e também o conforto de outro irmão. Hoje nós não podemos estar abraçando, mas abrace com palavras de carinhos, abrace com palavras amorosas. Se você não pode abraçar fisicamente, mas o abrace espiritualmente, dizendo: eu estou aqui, eu estou do seu lado, nós vamos seguir em frente. É preciso disso, e Jesus está tratando aquelas pessoas. Foi Jesus que foi atrás deles, foi Jesus que falou aos seus corações quando eles estavam desanimados. É Jesus que está tratando a nossa vida, meus queridos. E esse coração desejante e gentil, e eu quero terminar com isso, meus queridos. O versículo 28, quando se aproximavam-se da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus, ele fez menção que ia passar, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Viu como é importante aproveitar os momentos aqui? Na hora que eles reconheceram, Jesus já não estava mais lá. Mas aqui, para uma restauração, é um ponto importante, essa hospitalidade gentil. Até o momento Jesus era um estranho para eles, eles não sabiam quem era, mas ele disse: fica conosco. Hospitalidade gentil. A igreja
Parece que esqueceu a gentileza, a hospitalidade. Hoje, se um marido é carinhoso com a esposa, vão dizer que ele é mandado pela mulher. Ninguém quer mais carinho. Ninguém valoriza carinho. Como é que eu posso esquecer no dia do meu aniversário que o conselho da igreja, eu não estou pedindo para o conselho fazer isso por mim, eles fazem outras coisas de maneira carinhosa, e vocês podem ter certeza, nós somos um conselho onde há uma harmonia vinda de Deus de uma forma maravilhosa. Tem sido os momentos mais maravilhosos da minha vida estar com esses homens de Deus, e chegar em casa e dormir tranquilamente, agradecendo a Deus pela reunião. Mas aqueles homens de Deus sabiam que era meu aniversário, e ele disse: pastor, eu quero passar o aniversário com o senhor. Eu disse: tudo bem, meus irmãos. Me botaram dentro de um carro, 4 presbíteros, depois elegemos mais um para ficar ímpar. Levou para um shopping e disse: pastor, nós vamos lanchar com o senhor, nós vamos comprar um terno para o senhor, e nós vamos dar um dia especial para o senhor. Passamos o dia assim. Depois que eles compraram tudo, um puxou um cartão do lado, outro puxou do outro, outro do outro, divida entre nós tudo. Isso eu nunca esqueci. Mas quando um presbítero tenta ser gentil, é chamado de babão. Quando um presbítero tenta ser amigo do pastor, é chamado de favoritismo, porque esquecemos o que é amar, esquecemos o que é cuidar, esquecemos o que é carinho um pelo outro, aonde as pessoas se amam verdadeiramente e se preocupam com as suas dores, se preocupa com a sua tristeza, se preocupa com a sua solidão. Mas nós deixamos de amar, queridos. Reconheçamos isso e nos arrependamos diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos diante do Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai sarar a nossa terra e vai perdoar os nossos pecados. Igreja, aprenda a amar. Ou nós aprendemos a amar, ou não chegamos a lugar nenhum. Que os esposos sejam carinhosos e sejam vistos pela igreja como exemplo dentro da igreja, e não homem mandado pela mulher. E depois vem o feminicídio, e todo mundo fica horrorizado. Sim, aparece sim, porque nós não valorizamos as boas atitudes. Nós queremos pessoas que briguem, nós queremos pessoas que vão à luta e, se possível, se agarrem um com o outro. É isso que queremos, porque perdemos a noção do que é amor. E esses irmãos estão convidando um estranho para sentar na sua mesa, e a palavra de Deus diz que esse estranho nada mais era do que o próprio Senhor. E os olhos foram abertos, e termina o texto dizendo assim, versículo 33: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois encontraram os dois lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. 2 irmãos que saíram decepcionados voltaram revigorados pela presença de Jesus. E esse é o meu desejo na sua vida, que você saia de hoje, você que está me ouvindo, que saia revigorado com a presença do Senhor. E tudo aqui que foi dito sobre hoje, que tira alguém da igreja, que você possa reconhecer e dizer: Senhor, eu quero seguir outro caminho para a glória de Deus. Uma igreja que se preocupa um com os outros, acolherá o Senhor Jesus na sua casa. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Nós vamos ouvir mais uma canção agora. Nós vamos ouvir mais uma canção. Depois teremos a bênção. Temos um comunicado do conselho. E teremos a apresentação de uma irmã querida aqui, que estaremos orando por ela. Vosso coração, veja em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar.
irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e Ele é em vós para sempre. Esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Queridos, vamos ficar de pé, receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Essa bênção pede ao Senhor que graça seja derramada sobre você, que o amor do Pai seja derramado sobre sua vida e que o consolo do Espírito Santo seja constante sobre a sua vida. É uma bênção simples, mas traz para nós o que precisamos. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida nesta hora e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, povo. Senta só um pouquinho, nós temos um comunicado do conselho e uma oportunidade para a irmã, que nós estaremos orando pela vida dela. Na semana passada nós oramos pela família do Dantas e hoje nós temos mais um motivo de oração. Nessa hora o secretário do conselho, o irmão presbítero Eric, vai trazer uma informação para a igreja. Então os irmãos prestem bastante atenção, que é um documento oficial. Isso.